Vamos fazer aqui um pequeno desvio de trajetória, sair um pouco de relatividade geral e falar um pouco de equação de Euler-Lagrange, que vai ser necessária para a próxima sessão, sessão 7.6, onde a gente vai calcular o desvio geodésico. Não, desvio a equação da geodésica métrica. Eu perdi o foco aqui, acho que voltou o foco. Bom, para falar da equação de Euler-Lagrange, a gente tem que falar um pouco da diferença entre funções e funcionais, e derivadas de funções e derivadas funcionais. Vamos ver a diferença entre uma função e um funcional. A função para gente, função é um nome muito genérico, mas função para gente vai ser um mapa onde, dado uma variável independente, por exemplo t, que pertence aos reais, utilizar uma função de uma variável só nos reais, podia ser generalizada para complexos, por exemplo. Isso aqui me dá um x de t, que também pertence aos reais, é um número, né? Por exemplo, x de t igual a 3t. Então eu dou um t pertencente aos reais e essa função me dá um x de t que pertence aos reais. Nós temos uma variável independente e uma variável dependente. Um funcional é diferente. Funcional, ele é um operador que, dado uma função f, por exemplo, f de x, ele me dá um número. Ele pega uma função e transforma num número de alguma forma. Exemplo, a derivada em relação a x no ponto 1. Isso aqui, ele pega uma função e me dá um número. Então, eu tenho que dar uma função para esse operador. Exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado. Então, o funcional, o operador dx, ele pega o f de x no ponto 1, ele vai me dar 6x no ponto 1, 6, me dá um número. Isso aqui a gente pode entender como um funcional. Algo que opera numa função e me dá um número. Um outro exemplo. Vou pegar a integral de 0 a 1 de uma função dx. Então ele pega uma função e me dá um número. Exemplo, eu dou uma função para ele, pode ser o mesmo 3x ao quadrado, ele vai integrar f de x dx, vai ser integral de 0 a 1 de 3x ao quadrado dx. Isso aqui vai me dar 3 a 3, x ao cubo, 1 a 0, dá 1. Então, função e funcional tem essa diferença. A função pega uma variável e leva ao número real, função real, né? E o funcional pega uma função e me leva a um número. Pode ser nos reais também, ou no complexo, depende. Derivada. O que é a derivada? A derivada me diz como uma função varia ao variar a variável, muito variação, né?
como a função varia ao variar a variável independente. Então eu tenho um x de t, e aí eu passo, por exemplo, de t igual a 3 para t igual a 3.0001, e eu quero saber como x de t varia. Então a derivada de x de t em relação a t é o limite quando ΔT tende a zero de x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. O análogo do funcional é saber como o funcional varia, né? O valor, como é que o valor está variando ao variar a função. Variar a função quer dizer trocar a função. Por exemplo, se eu tenho uma integral de x de t, trocar por x de t agora dt, de 0 a 1, certo? Isso aqui é um i. Eu quero saber o seguinte: se eu passo de um x de t para um x de t mais delta x de t, ou seja, eu estou mudando a forma da função. Eu poderia ter aqui um 3t e eu passo para um 3t mais 6t ao quadrado. E aí, como tem que ser uma variação pequena, eu posso ter aqui um parâmetro epsilon pequeno. Como é que esse i varia? Certo? Então, a gente quer agora saber como é que o funcional varia. Geralmente, a gente não integra a função diretamente. A gente tem um funcional i, que é integral, e aí pode ser a gente tem aqui um limite de uma função da função. Ele pode ser em dx ou pode ser em dt. Vamos botar em dt. O que é esse L aqui? Esse L é uma função dada. Não sei. Vamos dizer que seja exemplo. Vamos dizer que seja 1/2 de x ao quadrado, né? X de t dt. Para cada x de t que eu colocar aqui, isso aqui vai me dar um resultado, né? Escolha um x de t, coloca aqui, quadro, vai dar um número. Escolha outro x de t, quadro, vai dar um número. Escolha outro x de t, quadro, vai dar um número. E aí vem a pergunta: qual x de t me resulta no maior ou menor valor de i? É quase um problema de máximos e mínimos, só que agora é o máximos e mínimos para o funcional, não para a função. A gente sabe resolver para a função como? Deriva a função igual a zero. Para o funcional vai ser a mesma coisa, só que vai ser deriva
o funcional e igual a zero. Certo? Vamos ver como é que a gente manipula agora a derivada. A gente vai definir o que é o delta, que é a derivada funcional. Eu vou querer fazer a derivada funcional do i em relação ao quê? Em relação ao x, no caso. Porque eu estou variando é o x, né? Eu vario o x e quero saber como é que o i varia. Certo? Eu vou dizer que quando isso aqui for igual a zero, o meu x de t, ele extremiza o funcional. E vai ser ou o maior ou o menor valor para o i, ou um valor que extremiza o funcional. Pode ser um ponto, um saddle point, né? Que a gente tem. É o máximo ou mínimo local. Como é que a gente faz isso? Deixa eu pensar a melhor forma de explicar. Aqui que ele é bem claro. Eu acho que fazer um exemplo é mais claro. Eu disse que o i depende de um L que é dado, pode ser um meio de x ao quadrado. Você coloca um x e ele me traz um número. Vamos fazer uma pequena variação no x de t. Como eu falei, x de t mais delta t. Então, eu vou pegar o i e vou passar para um i mais delta i. Que vai ser o que? Vai ser integral. Esquece os pontos, não precisa agora. De 1/2. O que é isso aqui? Vou pegar um x e vou passar para um x mais delta x ao quadrado. Porque lembra que, né, é x ao quadrado. A minha lagrangiana, estou adiantando já. Essa minha função aqui, que é dada, ela é um meio da função quadrada. Função que eu coloco aqui. Eu comecei colocando a função x, mas agora eu estou mudando o x para delta x. Estou fazendo um incremento da função. Isso aqui em dt. Certo? Isso aqui é ponto. Isso aqui é integral 1/2 de x ao quadrado mais 2x delta x mais delta x ao quadrado dt. Isso aqui é i mais delta i. O i é o que? O i é quando x é x. É 1/2 x ao quadrado só dt. Certo? Então, comparando o i mais delta i com i, eu tiro que o delta i é igual a 1/2. Esse 1/2 já estava aí. Ele não faz diferença. 1/2 está aí só para... Poderia dar um tá. 2x delta x mais delta x ao quadrado dt. Ok? Porém, o delta x por definição é muito pequeno, então eu posso desprezar termos de ordem 2. Então isso aqui é x delta x. Veja só. A minha variação tem um integral aqui, né? dt. Esse x, veja como ele é exatamente d ROM
da função em relação a x. Porque o que era o L? O L era 1/2 de x ao quadrado. Drom L, drom x é x, exatamente o x. Ou seja, drom I dx é integral de drom L, drom x dt. A derivada funcional que você aplica num funcional, num operador, ela se comporta quase como, formalmente, ela é praticamente a mesma coisa que a derivada, mas conceitualmente ela é diferente. O que a gente está trocando é a função que vai ser integrada, no caso, né? É a função cujo funcional vai ser aplicado. Não é a variável. Isso aqui não mexe no t. Nem mexe no x. Assim, mexe no x porque você muda a forma funcional da função, mas não tem a ver com... Você não está variando a função, você está variando a forma funcional dela. Isso aqui foi com essa minha função, meu funcional, dependendo apenas da função que eu incluo. Poderia depender também de suas variedades, de suas derivadas. Então eu poderia ter, por exemplo, a integral de um L de x de t, x ponto de t, e no próprio t dt, certo? Geralmente não vai depender de t, vai depender só de x e x ponto. E aí, como é que eu tiro então uma derivada funcional do i? Eu poderia fazer esse mesmo experimento pegando um exemplo, e eu veria que isso aqui vai dar drom L, drom x, delta x, mais drom L, drom x ponto, delta x ponto, tudo isso mantendo o dt. Ok? E para eu saber qual o x, qual a função, qual x de t extremiza o i, que depende, no fundo, do x de t que eu escolhi, o L é dado, sempre fique claro, o L é dado. Eu vou colocar delta i igual a zero. E aí, resolvendo esse delta i igual a zero, eu tiro o x de t que extremiza i. Isso a gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo.